Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Que a graça e a paz do nosso Deus Consolador, Redentor e Salvador Jesus Cristo, que Ele esteja entre nós. Amém. Dando continuidade ao estudo da segunda carta aos Coríntios, continuaremos a estudar o capítulo 8. Mas antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, é fácil. Se gostar, dê um like e toque no sino das notificações para você receber novos vídeos. Compartilhe com seus amigos para que o evangelho possa ser propagado e que Cristo venha rápido. Amém? Aqui no capítulo 8, todo o capítulo 8 está voltado para a questão das ofertas, da generosidade do cristão dentro da sua comunidade cristã. E nessa parte que nós vamos estudar, Paulo vai continuar falando que a igreja ela deve ser generosa e que tudo deve ser ofertado com amor, porque Deus conhece o coração. E é um sacrifício vivo que cada irmão deve fazer na sua comunidade cristã. Vamos então iniciar a partir do versículo 10. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros que, desde o ano passado, principiastes não só a prática, mas também o querer. Convém isto. Completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque, se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio, e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância do presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Veja bem, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus. Paulo aqui, ele continua falando para a igreja de Corinto e também para nós, da igreja cristã contemporânea, que a igreja em si, o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça e nós fazemos parte desse corpo, a igreja é constituída onde eu e você somos a igreja. Ele quer que nós continuemos firmes na generosidade do sacrifício vivo. Aqui ele faz uma conversa bem tranquila aos irmãos lá de Corinto, dizendo: olha, vocês começaram uma boa obra no ano passado, vocês começaram a contribuir, vocês começaram a ofertar às igrejas que estavam passando por necessidades, vocês têm condições financeiras melhores, então vocês ajudem. Agora, essa ajuda de vocês deve ser uma ajuda pelo coração, não é obrigatoriedade, é um sacrifício por amor a Cristo. É tudo por amor, nada por obrigação. Dê aquilo que o seu coração está querendo dar. E aqueles que têm mais condições, que possam ajudar com mais recursos aos necessitados das igrejas cristãs daquela época, lá em Corinto. Trazendo essa mensagem para nós da igreja cristã contemporânea, observamos que muitos daqueles que se dizem cristãos ainda não compreenderam o sentido de ser um filho de Deus, o sentido de pertencer a um corpo de Cristo, a uma igreja, a uma denominação religiosa. E aí, essas pessoas, elas vivem como se não estivesse acontecendo nada. Vai para a sua comunidade cristã, vê algum irmão passando por necessidade e não ajuda, ou às vezes vê a própria igreja passando por alguma necessidade e na hora da oferta tem condições de dar uma ajuda para que possa a qualidade do templo
ser melhor, possa ajudar nas pessoas que estão sofrendo. E aí elas não estão compreendendo o verdadeiro sentido do Evangelho. Nós temos que deixar o nosso coração agir com amor, o amor fraternal, ajudando ao próximo. E aqueles que se dizem cristãos e ainda não estão ofertando, não estão contribuindo dentro da sua comunidade cristã, ou não está ajudando alguém que vai fazer uma missão, vai viajar para levar o evangelho no estado ou no mundo todo. Lembramos que a igreja é de Cristo, a igreja é do Senhor, e cabe a cada um de nós fazermos aquilo que Ele quer que nós façamos. E esse sacrifício que eu e você devemos fazer é por amor a Deus, tudo por Cristo. Fazendo essa obra, nós estamos alavancando mais pessoas para vir a salvação. As pessoas têm que conhecer o Evangelho e o Evangelho tem que ser propagado. E alguém tem que levar o Evangelho. E como as pessoas levarão o Evangelho se não são ajudados pelos membros da própria comunidade cristã? Nós não devemos ficar juntando tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem vão destruir. Mas nós devemos colher tesouros no céu. E esse tesouro é espiritual, é ajudando ao próximo, dando sem querer nada em troca. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo precisa da ajuda de cada um de nós. E muitas vezes a nossa vaidade, o nosso egoísmo, às vezes também a soberba, às vezes nós não queremos perder nada, né? Queremos ficar aquilo como se nós pudéssemos levar aquilo no túmulo. Não, não vai faltar nada para nós. Nós vamos ajudar a igreja, aos necessitados, com amor. E aqueles que fazem parte da comunidade cristã, é um privilégio estar ofertando para o Senhor. É um privilégio estar ajudando ao próximo, o nosso irmão, aquele que está passando por sofrimento. E Deus coloca em nossos corações para que nós possamos ajudar essas pessoas. Ser cristão é isso, é ser generoso, é contribuir, é ter compaixão com o nosso próximo. Ore ao Senhor, peça que Ele possa estar quebrantando o seu coração para que você possa deixar de lado as riquezas, possa deixar de lado os bens materiais e que você possa desfrutar do amor que Deus coloca em nossos corações. Ele nos abençoa e nós também devemos abençoar a nossa igreja e aqueles que estão passando por necessidades. Cuide do seu coração e seja um ofertante para a igreja do Senhor, para o seu corpo que está passando por necessidades. E a igreja tem que crescer, o corpo de Cristo tem que prosperar e tem que frutificar. Amém? Querido Deus, Pai amado, Senhor, nós agradecemos pela tua mensagem. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa estar quebrantando corações, muitas vezes ainda cheios de pedras, nos corações ainda que são presos aos bens materiais, que o Senhor possa estar abrindo esses corações e dando muita sabedoria e discernimento espiritual para que eles possam entender que o corpo de Cristo, onde o Senhor é o cabeça, Pai, deve ser ajudado para que o teu reino cresça e que o Senhor, na tua volta, o Senhor possa encontrar cada um de pé, cada um cheio da tua sabedoria, esperando a tua volta, para que possam estar contigo eternamente. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.